Alô, quarta-feira, aquele meu abraço, a minha saudação, bom dia para você que está ligado aqui no Tomazão TV e nós aqui passando, atualizando as informações, meio de semana, mas sábado está chegando, já está mais próximo do que a gente imagina. Tem o Paysandu em Goiânia contra o Goiás, lá na Serrinha, 4 da tarde, e às 8h30 da noite, no Baianão, de casa cheia, o Remo recebe o Atlético Goianiense, que ganhou ontem o Avaí. Não deixou o Avaí passar o Remo, mas em compensação, vitória do Atlético Paranaense sobre a Chape. Segurou a Chape, passou o Remo foi para a 7ª colocação, mas embolou geral, a parte de cima está todo mundo muito colado, por isso o Remo tem que vencer no sábado a equipe do Atlético Goianiense para continuar brigando pelos primeiros lugares, na briga de sonhar ainda com a classificação à Série A. Bom, é papo para a gente levar aqui no Tomazão TV. Para você que está inscrito, meu abraço, minha saudação. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Aciona o sininho para receber as notificações e deixa o like aí para a gente chegar aos 50 mil. Preciso crescer cada vez mais e preciso da sua ajuda, da tua força, para que a gente possa chegar aos 50 mil inscritos no canal, tá bom? E aí vamos fazer um grande sorteio para você, assinante do Tomazão TV. Galera, vou começar falando do Papão hoje. Pois é, o Paysandu, que ainda treina hoje, quarta-feira à tarde, amanhã de manhã, no CT Raul Aguilera, porque foi uma prioridade, pedido do técnico Márcio Fernandes, para que o gramado da Curuzu seja preparado nesses dias até terça-feira, porque o Paysandu joga sábado em Goiânia e volta no domingo, treina na segunda e joga na terça-feira contra o Novo Horizontino na Curuzu. O jogo vai ser às 7h30 da noite, então já viu que vai ser aquela correria. Então o gramado em ótimas condições, o alçapão como quer o Márcio, e para o jogo de sábado contra a equipe do Goiás, mais surpresas deverão vir aí pela frente. Não sei se esquema de jogo, posicionamento, peças sendo trocadas, gente barrada no time titular para o jogo contra o Goiás, que vem aí sem Marcão, sem Wellington Rato, sem Benítez, sem o Anselmo Ramon. São vários aí os... aliás, já o Brian fala sobre isso aí, mas mesmo assim é decisão, né? Como virar o Paysandu? Só na cabeça do Márcio Fernandes. E acredito que vai armar o melhor. Olha, eu sempre digo aqui, às vezes coloco, aposto e tô botando ficha aí que o Paysandu vai surpreender o Goiás sábado lá na Serrinha, tá? Vamos ver então? Tomara que dê tudo certo. Brian Borges, cada jogo é decisão, é mais complicação, porque o Goiás é um time que está brigando lá em cima, apesar dos desfalques, tem elenco, mas todo jogo para o Paysandu é decisivo. Brian Borges aqui no Tomazão TV. Que para nós é uma final. A gente tem que encarar dessa forma, que é uma final, um jogo que vai ser extremamente difícil. O adversário ele vem com alguns desfalques aí, que teve alguns expulsos no último jogo, e a gente tem que aproveitar isso, né? Acredito que eles vêm com 3 ou 4 desfalques aí de cartão vermelho, se eu não me engano, e a gente tem que aproveitar isso, trazer isso a nosso favor, para a gente fazer um grande jogo e sair de lá com a vitória, que é extremamente importante para nós. São 3 desfalques por cartão vermelho e outros 4 pelo terceiro cartão amarelo. São 7, né, no total. E vai ser o 4º jogo, Brian, do ano, entre Paysandu e Goiás. Até agora não teve vencedor, né? Foram 2 jogos que terminaram empatados 0-0. Um jogo 1-1, a final da Copa Verde, né? O Paysandu acaba sendo campeão nos pênaltis lá em Goiânia. E esse vai ser o 4º confronto no ano entre as equipes. Dá para dizer que vocês conhecem bem o adversário, mesmo com essa quantidade grande de desfalques? Sim, sim. Isso a gente já jogou com ele, né, diversas vezes, então a gente sabe quem é que está lá do outro lado. Então eu acredito que isso daí a gente tem que trazer a nosso favor também. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas que a gente tem total capacidade, que a gente tem total qualidade aí para vencer esse jogo. E como eu falei, né, trazer ao nosso favor esses desfalques do time adversário para que a gente venha vencer a partida e somar mais 3 pontos na competição.
Aí o Brian Borges, com certeza, vamos aguardar o que virá, talvez amanhã, né? Porque o Paysandu treina amanhã de manhã e à tarde já viaja para Goiás e faz o apronto no CT do Vila na sexta-feira para o jogo de sábado. Aí a gente pode começar a desenhar o time do Paysandu, que tem a volta do Leandro Vilela. Mas com certeza vai ter Edilson e Brian. Talvez o Heverson possa ser uma surpresa, ou até mesmo a inversão do Heverson na lateral com o Brian atuando como meio, já atuou com o Márcio Fernandes no início da temporada e até na temporada passada. Vamos aguardar o que virá aí pelo Paysandu. Bom, e no Remo, a expectativa é com relação ao final da venda dos ingressos hoje. Acaba 14 mil só, torcedor reclamando, porque, olha, não vai dar para todo mundo, cara. Infelizmente, se fosse no Mangueirão com 40 mil, mesmo assim ia ter problema. Imagina no Baianão com a limitação de 14 mil e poucos ingressos liberados pela fiscalização do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Militar, e hoje os ingressos deverão ser esgotados. 80 pau uma arquibancada, 40 meia. Vai arrumar uma meia? Não tem. Então tem que pagar os 80 até para compensar o pouco número de ingressos para que o Remo possa levantar um troco, né? E que não saia no prejuízo, que ganhe alguma coisa. Mas melhor do que ganhar dinheiro é ganhar o jogo. O Antônio Oliveira prepara o time do Remo e até o Cachado comentou ontem a respeito da possibilidade até da volta do Marrone como titular. E no meio, o Pavani com o Jaderson, embora não concorde. Acho que o Nathan Lan deveria ser esse homem para começar. O grego, o Panagiotis, está doido para jogar. O João Pedro foi bem no jogo passado, poderia ter sido melhor, mas ganhou a confiança do técnico. O Pedro Rocha, que já fala com a gente aqui, artilheiro do time, está em alta e sabe que é jogo a jogo. O Remo não pode pensar no jogo lá da última rodada, da penúltima rodada, sem pensar nesse jogo contra o Atlético. A gente sabe que tem que ser um jogo de cada vez e cada jogo é decisivo para o Remo na competição. Fala aí, Pedro Rocha. A gente sempre vai no nosso discurso aqui, na nossa política, de jogo a jogo, né? É claro que o objetivo final sempre é o maior, mas a gente gosta de pensar jogo a jogo, porque não adianta você pensar lá no final, nos últimos 3, 4 jogos, digamos, se não fizer o dever de casa agora. Então, acredito que é dessa forma que todo mundo tem pensado. Nosso discurso interno tem sido que são 12 finais, cada jogo uma final, e é por isso que a gente tem lutado, né? Agora, nosso próximo confronto é em casa, diante do Atlético Goianiense, então é pensar nesse próximo jogo e nos 3 pontos, para que assim a gente consiga manter a nossa sequência aí no campeonato. O Remo está encontrando dificuldades para vencer no Mangueirão, com a presença do Fenômeno Azul. O Remo joga aqui no seu estádio próprio, que é o Bainão, diante do torcedor, com a limitação aí de público, 14 mil torcedores, e o Remo treina diariamente aqui nesse gramado. O Remo leva vantagem nesse aspecto aí, Pedro? Acredito que a gente possa sim levar vantagem, porque a gente treina e, querendo ou não, a gente já conhece um pouco os atalhos do campo aqui, né, do Bainão. Eu ainda não joguei aqui de fato, no único jogo que a gente teve esse ano, que foi sem torcida. Eu acabei não jogando, eu viajei para o nascimento do meu filho. Então, estou com a expectativa muito grande de agora com o nosso torcedor, né, nos apoiando, fazer daqui um grande caldeirão para que a gente possa sair com a vitória. É isso, e contando com o apoio do torcedor, casa cheia, Baianão lotado no sábado às 20h30 para o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, que venceu ontem. A rodada fechou com a vitória do... Cara, virou aqui um negócio aqui, saiu tudo aqui do lugar. O Atlético Goianiense venceu a equipe do Avaí por 2-1 e a Chape jogando em casa contra o Furacão. O Furacão chegou, passou do Remo no número de vitórias, está com a mesma pontuação, 39, mas o Furacão agora vai brigar por uma das vagas, com certeza,
para voltar à elite do futebol brasileiro. 3-2, 2 viradas. Furacão saiu na frente, aí tomou a virada e depois a Chape levou a virada de novo, 3-2. O Remo caiu para a 7ª colocação, tendo à frente o Atlético Paranaense com 39, mas tem 2 vitórias a mais. Novo Horizontino é o 5º, 4º Chapecoense, 41. Novo Horizontino com 40. Está todo mundo achatado ali. Criciúma, 43, terceiro. Goiás, 45, segundo. E Curitiba, 47, o primeiro. E o Remo com 39 na 7ª colocação. E aí a gente vai ver como é que fica essa briga. Até porque o Atlético com a vitória foi a 35 e vem com tudo para cima do Leão aqui no sábado. E o Paysandu que enfrenta o Goiás, que é o segundo colocado, na 20ª colocação com 22 pontos, precisando desses 3 pontos. E aí eu acredito. Vamos nessa então? Uma ótima quarta-feira. Se tiver informação, pode ficar ligado que a gente vai estar aqui para informar você no Tomazão TV. Abençoada quarta. Tchau.